Já estamos chegando com o programa Mega Profissionais, temporada 2019. A partir de hoje vocês vão ver matérias exclusivas aqui no programa Mega Profissionais. Inclusive vamos ter várias entradas de matérias externas. Nós vamos até vocês, até os nossos telespectadores, saberem também, claro, a opinião de vocês sobre vários quadros que nós aqui possuímos no programa Mega Profissionais. Vem aí também a Mega Noivas, a feira de noivas mais esperada do ano, a 7ª edição. Ao longo dos nossos programas, vamos dando detalhes para vocês da Mega Noivas 7ª edição. Também hoje no programa Mega Profissionais, nós vamos acompanhar uma matéria que foi feita lá no Cartório Antônio do Prado. Nós vamos mostrar para vocês como está sendo hoje realizado um casamento civil. Muito diferente do passado, onde as pessoas iam até o cartório, assinavam e iam embora. Às vezes até ficavam em sol, ficavam lá na parte externa do cartório, porque o cartório não tinha acomodações para todos os convidados daquele casal. Hoje a história mudou. Casamento civil. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês um casamento na íntegra. Vou conversar com os noivos, a família, expectativas. Aliás, uma matéria muito emocionante. Daqui a pouquinho no programa Mega Profissionais. Vamos iniciando o programa falando da saúde dos nossos animaizinhos de estimação. Estou aqui recebendo a doutora Luciana Fonseca, nosso quadro Espaço Pet. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda mais uma vez ao programa. Alzheimer canino, é isso mesmo? Quando eu vi na pauta, eu falei, gente, mas será que existe isso, Alzheimer canino? Existe. Como Isso, muito é comum. Isso? Graças a Esquece a Deus. memória, é isso? Também. Hoje eles têm vivido muito mais, né? Então, a gente consegue, por essa sobrevida maior, a gente consegue dar o diagnóstico também de algumas doenças comparadas aos seres humanos, né? Tecnicamente, né, cientificamente, é conhecido como síndrome de disfunção cognitiva canina, que seria o Alzheimer. Acaba acontecendo uma degeneração no cérebro do animal. Isso normalmente acontece a partir dos 11 anos de idade, tá? Em que o animal começa a ter comportamentos diferentes do habitual. Então, como assim? Esquecimento. Às vezes ele chega em casa, o proprietário chega em casa e ele não reconhece, ele não abana o rabo, é como se não existisse aquele proprietário para ele, às vezes rosna. Comportamentos em que ele nunca fez na vida. Por exemplo, pedir um determinado alimento que ele nunca comeu. Eu tinha uma cachorrinha que ela começou a beber água do banheiro, do box, do banheiro, que não era habitual dela. Então, ter determinados comportamentos, né? Isso é o mais comum, é o início, tá? Com o passar do tempo, a gente começa a ver outras alterações mais significativas e que incomodam mais o proprietário. Por exemplo, o animal começa a andar em círculos, ele pode ter convulsão, ele pode ele tem uma fraqueza muscular e não conseguir andar. Muitas das vezes o que incomoda muito é que ele troca o dia pela noite. Então, durante o dia ele dorme o dia inteiro, à noite ele começa a latir demais e grita. Às vezes as pessoas me ligam achando que ele está sentindo muita dor. E não é. Na verdade, é um comportamento, ele não tem muita noção do que ele está fazendo, né? Então, esse é o que mais incomodaria o proprietário. Às vezes, perde o apetite ou come demais. Porque ele esquece, às vezes, que comeu. Sim. Ou esquece de comer. Sim, ou esquece de comer. E aí, como é que faz? Isso não tem tratamento? Então, Uma assim disfunção como cerebral? em seres humanos, a gente consegue algumas medicações que melhoram a vascularização do cérebro. Alguns medicamentos antioxidantes, né? Eles ajudam a evitar a progressão da doença ou tentar que seja mais lento. Mas cura em si não tem, até porque é da idade, né? Se a gente for comparar, às vezes um bichinho com 15 anos de idade, ele está beirando os 100 ou passou dos 100 anos de idade, né? Principalmente para um cão de raça grande. Ótima oportunidade de te perguntar. Qual que é a proporção de idade para cão e humano? Não sei se o nome seria correto isso, né? Igual, por exemplo, 5 anos de idade num cachorro equivale a qual idade? Não é, o ideal, hoje em dia existem tabelas, até na internet a gente consegue, existem tabelas, porque antigamente falava-se que era multiplicado por 7, né? Muitos anos atrás. Certo. Hoje, com os estudos, e a gente consegue perceber que a estimativa de vida é maior, às vezes as alterações que tem nos determinados órgãos do animal, então a gente consegue mais ou menos estimar. Cães de raça grande, a gente sabe que vivem menos. Então, eles envelhecem mais cedo. Então, o que um cão, por exemplo, com 7 anos de idade de um cachorro para 7 anos de idade para um cão grande, para um cão pequeno é uma coisa, para um cão grande ele estaria muito mais velho.
mais ou menos multiplica-se por 5 ou por 7, mas ainda não é muito fiel. Na tabela a gente consegue ver de acordo com raça, de acordo com tamanho, né, que é mais correto. Mas eu costumo falar pro proprietário, né, um cão, por exemplo, com 10 anos, ele está com 70 anos de idade. Nossa. Aproximadamente, Meu né? cão que viveu 16 anos, multiplica aí, tem alguém para multiplicar aí para mim? Multiplica aí, por favor, que é 16 vezes 7. Tô com preguiça de pensar, tô com preguiça. Eu tenho preguiça às vezes. Passou Agora, dos 100. Passou dos 100 anos. Passou. Isso é um E problema. gato, é a mesma proporção? Mais ou menos, sim, também. É uma conta mais leiga, mas é pra gente poder entender mais ou menos. Então a gente começou a ter alterações da idade. Eu tenho um gato que tá com 20 anos de idade. É muito. Mas você parece menino, parece moleque. Isso é muito andando, bom. pulando. Os gatos, eles costumam envelhecer um pouco mais devagar, né, do que os cães. Os cães, eles envelhecem mais rápido. O problema é que muitas das vezes... A produção tá passando a idade ali. Muitas vezes o animal, ele não apresenta os sintomas, né, com 17 anos, 18 anos de idade, ele está brincando, pulando, correndo, né? O gato, ele só desenvolve algum sintoma quando ele está muito ruim mesmo. Então, às vezes o gato está ótimo, pode ter algum problema renal, alguma coisa, mas ele está tranquilo em casa, ele está bem. Que coisa, né? Voltamos para o Alzheimer. Então não tem cura, Não. mas tem um tratamento paliativo. Sim. Consegue retardar? Consegue. Normalmente, às vezes a gente pede avaliação do clínico. Sabe o que eu queria ouvir dela? A questão das células-tronco. Fala, não, tem solução sim com o tratamento das células-tronco. Existem estudos ainda sobre os células-tronco. Tem alguns colegas veterinários que já fazem. Mas ainda não é nada assim efetivo, não são todos que respondem, não é tão acessível para toda a população. Então, e lembrando que assim, é diferente de um animal ter uma doença cognitiva com 8 anos de idade, por exemplo, que ainda é muito jovem. Sim. Né? Ele já tem 15, a maioria, por exemplo, Yorkshire, a maioria que chega pra gente é o York com 15, 16 anos de idade, né? É o que eu falo pros meus clientes. A gente não consegue dar um rim novo para um cachorro de 16 anos, né? É pela idade, isso é normal, é fisiológico, né? Bem que a gente gostaria. Ainda bem que não precisa sacrificar animal, né? Não. Às vezes acontece, vou ser sincero, eu já tive pacientes que assim, porque realmente o animal não responde à medicação, uivava demais, gritava a noite toda, nós fizemos tomografia, não tinha nada. Fez coleta de líquor, que é coleta de um líquido da coluna, para ver se tinha alguma infecção. Não tinha absolutamente nada. Provavelmente era essa doença cognitiva. E é muito sofrido para o dono. Eu acho até mais para o dono do que para o animal. Porque como o animal não tem muita consciência do que está acontecendo, né, ele às vezes ele vai ficar uivando, vocalizando a noite inteira, mas fica cansado durante o dia, dorme o dia todo. Mas enfim, agora o proprietário, ele não dorme, ele fica preocupado, ele lembra do bichinho dele que era saudável, corria, brincava até pouco tempo atrás, que agora não faz mais nada. Então é muito sofrido para o proprietário. Às vezes eles optam por eutanásia, por não dar conta de ver a situação que o animal fica. Eu já passei por algumas situações difíceis, né, com relação a essa eutanásia, porque quando você gosta de mais de animal, mais de bicho, você está acostumado principalmente a salvar vidas, você não pensa em matá-las, né? Sim. Então, a eutanásia chega como essa sentença de morte mesmo, como se eu estivesse matando o bicho, né? E, infelizmente, por essa situação, por esse pensamento, por esse sofrimento que eu tinha, né? Eu deixei muitos animais sofrendo sem necessidade. Porque eu falava, eu não tenho coragem de fazer eutanásia, não tenho coragem de matar esse animal, esse gato, né? Estavam com câncer em fase terminal, não tinham mais tratamento, estavam sofrendo muito. E eu não conseguia desligar do bicho, né? E eu falava, gente, às vezes a gente vai amadurecendo com o tempo, né? E vai entendendo melhor. Eu acho que a questão do dono, sim, tem que ser pensada também, cada um tem uma forma, né? Mas a do animal tem que priorizar a questão da saúde e da qualidade de vida do animal. Isso, é a qualidade de vida, é o que eu falo para os meus clientes. Por exemplo, tem cliente que já chega querendo fazer eutanásia. E aí eu sou contra e falo, olha, a partir do momento ele está comendo, come, doutora. Ele dorme durante o dia, dorme, doutora. Ele consegue andar, fazer xixi, cocô? Anda. Então, nesse sentido, eu não recomendo a eutanásia. Agora, a partir do momento que ele perde qualidade de vida. O que é perder qualidade de vida? Não come, não bebe água, faz xixi, cocô nele mesmo, começa a abrir feridas pelo corpo. Isso é sofrimento. Não, isso é sofrimento. Aí nós temos que então, repensar. nesse sentido, eu acho que a gente não pode ser egoísta e a gente tem que começar a pensar no animal. Sim. E tendo em vista que o veterinário vai dizer a hora certa.
Porque assim, não é o proprietário escolher a melhor hora, não, eu acho que jamais pode acontecer, porque às vezes o proprietário quer se livrar de um problema. Infelizmente ainda é muito que acontece isso hoje em dia, né? Então cabe ao profissional dizer, como eu já tive clientes que queriam fazer eutanásia por causa de um problema de pele, porque o animal não tomava o comprimido porque mordia ele, ou porque ele não conseguia enfiar na garganta. Isso não é admissível. Mas a partir do momento que ele perde a qualidade de vida, e lembrando que a eutanásia é um procedimento indolor e sem consciência. Existem formas de eutanásia, que aí eu já considero como sacrifício, que o animal sente dor e ele tem consciência do que está acontecendo. Isso é totalmente errado. Isso é então, sacrifício. Né? Então, assim, realmente nós devemos pensar bem sobre isso. Claro, o animal estava com câncer, eu gastei muito dinheiro em cima disso. E não me arrependo em nenhum momento, porque a partir do momento que eu peguei um animal, eu sou responsável por ele. Né? Eu não tenho que pegar o animal e de repente, nossa, ficou caro o tratamento, eu vou deixar ele sofrer. Que isso? Então eu não pegaria, né? Então nós temos que ser responsáveis com os atos que nós tomamos. Eu falo que assim, se você não tem condição de ter um animal, não tenha. Exatamente. Né? Exatamente. Não adianta, acha ele bonitinho, deixa lá, deixa as outras pessoas cuidarem. Pegar para maltratar também não dá. Mas aí também temos que medir. Tudo na vida é equilíbrio, gente. A partir do momento que a gente perde o equilíbrio, nós sofremos e todo mundo em volta de nós sofre também. Então a gente tem que manter na vida um equilíbrio, né? Inclusive na saúde e bem-estar do animal também. Sim, com certeza. Muito obrigado, doutora Luciana Fonseca, mais uma vez aqui no programa Mega Profissionais. E daqui a pouquinho nós vamos mostrar para vocês um casamento civil, agora como está sendo feito, tá? Os noivos têm toda uma expectativa, é muito bonito, viu, gente? Daqui a pouquinho nós voltamos, depois do nosso intervalo. Estamos agora no cartório Antônio do Prado. Nós vamos mostrar para vocês como é o casamento civil. Como acontece? Qual é o protocolo? A ansiedade dos noivos e os convidados. Quantas pessoas cabem na sala de casamento? E como que é uma sala de casamento no cartório? Vocês vão conferir agora comigo aqui no programa Mega Profissionais. Ao meu lado estão os pais da noiva. Aliás, sempre a mãe da noiva ela é mais ansiosa do que a própria noiva. A expectativa, né? É assim também com a senhora, dona Raquel? A gente não deixa de estar preocupado com os detalhes, né? Apesar que aqui a gente fica bem tranquilo. Eu casei aqui há 20... Tô achando a senhora super tranquila. A senhora casou aqui? Casei há 25 anos, vai fazer 26 e não tinha todo esse clamor, né? Era só lá no cartório, e aqui a minha irmã casou aqui há 3 anos e eu já vi como que era a estrutura e a gente gostou muito. O Sr. Matias está ali, muito bem preparado, no terno aqui, para casar a filha, é isso, né, Sr. Matias? É verdade, obrigado. É uma felicidade imensa, porque a gente cria os nossos filhos, né, para o melhor, para viver a vida da melhor forma possível. O mundo hoje muda muita coisa, mas a família preservada nos preceitos da palavra de Deus, somos uma família evangélica, isso tudo faz a diferença. Então criamos os nossos filhos para isso, para que formem famílias sadias, né? De forma que agradem os pais, os familiares e essencialmente agrade a Deus acima de tudo, que a essência da família vem lá da criação do primeiro casal e abençoado por Deus. Casamento civil também tem testemunhas, né? Inclusive, estou ao lado de uma delas, que é da noiva que vai casar agora. Qual é o nome da senhora? É Maria Obede. Maria Obede. O senhor também é testemunha? Sou. Noemar. Bom, vocês são testemunhas, vieram aqui para acompanhar, que na verdade a senhora também é da família, né? Sou tia da noiva. Como é que está a expectativa agora de casar a sobrinha? Há muita expectativa. É a primeira sobrinha que vai casar. Já casou um sobrinho e agora de menina é a primeira.
A senhora, né, são casados há quantos anos? 33, né, velho? 33 anos. 33 anos casados. E onde a senhora casou? No civil. Do civil, eu casei tudo na igreja. Ah, foi com efeito civil. Efeito religioso, tudo junto. Acho muito bonito. Quando o juiz de paz vai na igreja, faz o casamento religioso com efeito civil, mas naquela época era mais comum. Hoje em dia não, né? Não, hoje o pessoal está preferindo muito essa questão do cartório, porque já é uma coisa a menos para preparar para a igreja, porque tem que levar muita papelada, tem muito papel que tem que levar, então o pessoal prefere vir aqui casar e lá fazer só o religioso. Sabe o que eu acho também? Porque o casamento é muito especial. Então, na verdade, eu acho que os noivos querem prolongar esse momento. Porque aí tem o civil, depois tem o religioso e fica curtindo aquele momento do casamento, não é não? Eu acho que é isso mesmo. Ah, eu vou fazer o civil lá no cartório, já é mais fotos pro meu álbum, acho que é isso também. Eu acho, mas daqui a pouco a gente vai conversar com os noivos para saber se realmente tem um pouquinho disso. Os noivos, aliás, um cenário muito bonito, olha um bolo aqui de casamento. Eu estou com a Rebeca e o Jordan, é isso? Jordan, brasileiro, não é isso? E por que esse nome? Eu estou curioso, eu preciso saber o porquê do nome. Você é fã, ou seus pais gostam dos Estados Unidos, gostam do Michael Jordan, como é que é isso? Meu pai escolheu esse nome em homenagem ao Michael Jordan mesmo. Sim. Olha que legal, e você gosta, né? Você faz questão, olha, a pronúncia é essa, é isso. Você não teve problema quando criança, não? O pessoal não pronunciava direito? Não, nunca tive. A matéria já não é de bullying, né, gente? Peraí, não vamos pro lá. Vamos conversar com a noiva, que é a estrela da noite, é a estrela do dia. Todo mundo quer conhecer a noiva. Aliás, uma noiva belíssima. É a Rebeca, não é isso, Rebeca? Isso mesmo. Expectativa de casamento, como é que tá? Hoje bateu mais ansiedade. Durante a semana a gente estava bem tranquilo, mas da minha parte, pelo menos, fiquei bem ansiosa. É um passo muito sério, né, Rebeca? Agora, a senhora, qual que é o sobrenome? O meu é Gonçalves. A gente não optou por pegar nome. Vai ficar do jeitinho que tá. E por quê? É uma tendência agora? Todos os casais têm essa tendência? Eu acho que é menos trabalhoso. Eu acho que é bem legal a gente colocar quando a gente tiver filhos, né? Que aí acaba passando para os filhos. Eu acho que fica bem mais interessante. Chama família. Tem algum sobrenome assim específico? Por incrível que pareça, toda a minha família tem o sobrenome Fernandes e o filho dele, entendeu? Então acaba que fica Fernandes. Você vai ser a senhora Fernandes. Senhora Fernandes. Que chique, né? Chique, né? Bom, casamento no civil. Já conversei com o seu pai, com a sua mãe. Inclusive, a sua mãe falou para mim que ela já casou muitos anos atrás. E antigamente, o casamento, não é da sua época, né? Você não tem idade para isso. Mas antigamente, os noivos iam até o cartório e assinavam lá mesmo. Faziam lá e era rapidinho, saía todo mundo. E tinha cartório que não tinha nem lugar. As pessoas ficavam na rua, no sol ali na rua, esperando os noivos lá terminarem de fazer a assinatura ali do livro de registro. Hoje não. A gente está vendo que tem uma sala, tem uma antessala, tem uma sala com bolo, depois para foto, tem uma outra sala que vai ser a cerimônia. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para você a cerimônia, eu estou pegando os momentos antes aqui. E aí, hoje tem uma outra preparação, inclusive você tem um vestido também, você vê de branco, não é isso? Eu e ele. A gente queria para entrar no clima já, né? Amanhã nosso religioso, então aí a gente já... Como é que vai ser o religioso? Vai ser na igreja, você é evangélica, não é isso? Evangélica, vai ser a cerimônia religiosa na Primeira Igreja Batista de Goiânia. Vai ser realizada às 8 horas com nossos familiares, amigos. E hoje o cartório. Inclusive vocês já estão vendo fotos aí, porque essa matéria foi gravada, fotos do casamento lá no religioso dela. Então a gente já está acompanhando essas fotos aí. Ok. Bom, então você vai amanhã casar. Vai ter festa? Bom, eu não optei por fazer festa no dia do casamento. Daí eu aluguei um espaço bem aconchegante, legal pra gente passar a parte da manhã de sábado e à tarde num momento de família, amigos. E a gente vai estar fazendo a festa, né? Um almoço especial no outro dia do casamento. Mudou tudo, gente. Mudou tudo. Isso agora é o que acontece, né? Aliás, eu tenho uma pergunta pra vocês. Bom, você vai casar hoje, está casando agora, daqui a poucos minutos, aqui no religioso, no cartório.
Amanhã você tem a cerimônia lá, que vai ser a cerimônia religiosa. Depois me parece que tem um outro dia que vai ter a festa. Esse desmembramento é para também desmembrar essa emoção, viver mais, curtir mais o momento? Exatamente. Eu tinha certeza, tá vendo? Eu falei com a sua tia, a Raquel, conheci com a Raquel. Eu falei, Raquel, eu acho que é isso. Ela falou, vou perguntar pra noiva. Mas é legal, né? Perpetuar um pouquinho esse momento do casamento. Aproveita bem mais. Os familiares que moram em outros estados, aí é um momento que a gente tem que aproveitar mais, assim, com os familiares. Já estamos de volta e estamos acompanhando a cerimônia de um casamento civil, mostrando para vocês agora, hoje em dia, como é realizada essa cerimônia. Vamos lá, roda aí pra gente. E também uma estrela coadjuvante nesse evento, que é a juíza de paz. Sem ela fazer a cerimônia, não acontece, né? Senhora doutora Selma Moura, como que é o tratamento que eu devo fazer à senhora? O tratamento correto? Olha, pode ser excelentíssima ou doutora, pode ficar à vontade. Então vamos fazer o correto. Vou conversar agora com a excelentíssima doutora, juíza de paz, Selma Moura. Você viu que eu te dei uma importância que você merece e que você tem. Sim. É porque é muito formal, né? É um momento muito formal. Então tem que ter essa reverência, né? Essa reverência, essa deferência é mérito. Como que funciona? Como é que é o casamento civil? A senhora vai receber os noivos aqui daqui a pouquinho, falta agora poucos minutos, né? A senhora vai receber os noivos e a senhora tem um protocolo? Como é que funciona o casamento civil? Sim, tem um protocolo. Nós vamos recepcioná-lo, nós temos os escreventes, né, que recepcionam, e logo em seguida ele passa a palavra para a juíza. O primeiro ato da cerimônia é a declaração, é a pergunta que não pode faltar, que sem essa pergunta não tem como dar continuidade, que é se eles aceitam, né, o casamento. E a resposta tem que ser sim, não pode ter outra palavra também, tem que ser sim, a lei fala que tem que ser sim. E aí a partir daí tem a leitura do termo e a gente declara casados. Aquela pergunta, tem alguém que se opõe a esse casamento? Existe essa pergunta? Não. Essa pergunta é mais no religioso, né? No civil é só se realmente aceita o casamento e aí eles respondendo sim, a gente dá continuidade. A senhora faz a leitura, é isso? Eu estou vendo aqui um registro de casamento civil. A senhora faz essa leitura? Nós fazemos essa leitura, né? Juntamente com o escrevente, a gente faz essa leitura, aí tem a assinatura dos noivos, né? Das testemunhas, do escrevente e da juíza de paz. E estão casados? Estão casados. Você sai com essa certidão daqui, não? Sai com a certidão na mão. Estou vendo também uma carteira aqui. Eu posso mexer aqui? Deixa eu pegar. Aqui tem uma carteira de documentos aí. Isso, justamente. E aqui nessa carteira vem a certidão de casamento. Já é a certidão. Vou dar o furo aqui antes deles, tá? Aqui já tem a certidão de casamento. E aqui tem uns mimos para eles, que é a lembrança das bodas a partir dos anos. Vai para eles. É um de vocês? É um presente para eles. Olha que legal, muito bom, hein? Muito bom. Eles não sabem disso. Eles não sabem disso. Deixa eu devolver aqui. Coloca, tem uma caneta aqui também. Vai também de brinde? A caneta fica aqui, mas a carteira é deles. Muito bom. Muito obrigado, juíza, por falar com a gente. Vou deixar vocês já fazer o casamento, que os noivos já estão ansiosos lá fora, tá? E nós vamos acompanhar aqui, tá bom? Muito obrigado e um bom trabalho para você. Muito obrigada.
Ao meu lado está o tabelião Antônio do Prado, nós que já temos o prazer de ter a colaboração dele no nosso programa há vários anos, sempre lá no estúdio. E o programa Mega Profissionais, nessa versão de 2019, está fazendo visitas, claro, em todos os locais, para que a gente possa mostrar para vocês, na prática, como é feito, por exemplo, uma cerimônia de casamento hoje no cartório. Seu Antônio, tudo bem com o senhor, né? Tudo bem. O seu Antônio mudou tudo. Antigamente, os noivos iam no cartório, assinavam rapidinho, inclusive os parentes dos noivos ficavam até no sol, lá de fora do cartório, porque não tinha lugar para entrar os noivos lá. Mas isso há 25 anos atrás, né? Hoje em dia, olha o luxo que é isso, né? Hoje eles vêm para casar no cartório, eles fazem questão de ser um dia separado, trazem os parentes, trazem fotógrafos, cinegrafistas, para mostrar e para registrar esse momento, né? Sim. A arquiteta foi muito feliz, nós fizemos um espaço que tem 300 metros quadrados, tem recepção, tem 2 salas acústicas para realização de casamento, 2 salas para espera, e tem o bolo, maquete, e tem vários ambientes para fotografia. Então os noivos ficam muito satisfeitos. Inclusive, acabei de conversar agora com a noiva, com a Rebeca, e perguntei para ela: olha, essa história de você casar num dia no civil, outro dia você vai ter o casamento religioso, o outro dia que ela vai fazer a festa, isso não seria uma forma de perpetuar esse momento do casamento? Eu perguntei para ela, ela confirmou para mim. Ela falou, realmente é, porque é um momento legal para a gente curtir, né? Agora, com o cartório muito bem paramentado, esse momento fica muito mais especial. Sim, eles dão preferência de fazer o casamento civil num dia e o religioso no outro dia. E para completar, aqui nós temos piano ao vivo, música ao vivo, e temos também, para tirar fotografia, temos um veículo de Fusca conversível. Inclusive, nós estamos acompanhando nas imagens, né? São várias opções que os noivos têm hoje. Eles não querem sair daqui, né, São Antônio? É difícil eles irem embora, né? E tem muito casamento e eles demoram a sair, mas não tem problema não. É o dia deles, né? Vou conversar agora também com a Fernanda, também que vai sempre com a gente lá no estúdio, sempre dá as dicas. Fernanda, você já nos falou várias vezes quais são os procedimentos de casamento, né? Mas as noivas continuam querendo saber, elas esquecem, elas ficam nervosas, elas querem saber exatamente detalhes. Quanto tempo antes que os noivos devem providenciar os documentos e marcar esse casamento civil? É no mínimo 30 dias, Tancredo, da data que eles pretendem se casar, né? Para ter a publicação do edital, a aprovação do promotor. Então nunca esqueçam dessa data, no mínimo 30 dias antes. Diz uma coisa, eu conversei também com testemunhas, né? Que aliás eles chamaram de padrinhos, né? Que são os padrinhos do casamento. Eu falei, mas aqui é padrinho ou testemunha, né? Ela falou, não, aqui é testemunha, mas acaba sendo padrinho porque todo hoje um aparato que existe para o casamento civil, eles se preparam para isso, né? Exatamente, né? E é como o senhor Antônio fala, quanto maior a quantidade de padrinhos, maior a quantidade de presentes, né? Então nós temos aqui... Olha a dica, maior quantidade de padrinhos, maior quantidade de presentes. Secretário, né, gente? Então, obrigatoriamente, no mínimo 2 testemunhas, né, que nós falamos. Mas eles sempre trazem mais, né? E é até bom para participar desse momento com os noivos. A gente está aqui numa sala de casamento. Quantas pessoas cabem aqui? Olha, aqui cabe mais ou menos confortavelmente, né, umas 30 pessoas, mas podem mais comparecer, assistir a cerimônia. Temos a sala de fotos também. Aquela história de ficar no sol agora não existe mais. Não existe. Aliás, eu não vi isso no cartório Antônio do Prado. Eu estou relatando um fato que eu vi, mas não foi aqui em Goiás, né? Foi em Minas. Porque isso tem muitos anos, né? Eu era pequena ainda e a gente via os parentes querendo prestigiar, mas não tinha espaço. Exatamente, né? E hoje a gente tem uma grande demanda de noivos que nos procuram justamente por conta disso, né? Eles precisam de um espaço para receber familiares, amigos e compartilhar esse momento tão importante. Graças a Deus, esse momento especial chegou e eu prometo fazer muito feliz. Amar, te respeitar, ser fiel, de toda a nossa vida. Te amo muito. Não te conheci por acaso, né? Deus nos uniu
proposta da nossa vida e eu prometo te amar e te respeitar. Muito obrigado a Rebeca, muito obrigado ao Jordan, a família deles, por ter permitido que nós registrássemos esse momento e mostrasse para todos vocês o casamento civil aqui em Goiânia. Nós voltamos já já, depois do nosso intervalo. Já estamos de volta, estamos na nova temporada de 2019 do programa Mega Profissionais e vamos falar de um ano que está começando próspero. Pelo menos é a notícia que nós temos, né? Todo mundo está mais animado, todo mundo está mais feliz. Parece que o mercado está se movimentando mais. Mas vamos saber com exatidão esses números, saber exatidão essas expectativas com o nosso economista convidado, Dr. Danilo Cida. Por que doutor Danilo? Porque eu sou também advogado, não é isso, doutor? Advogado e sociólogo por formação. Advogado, sociólogo e economista. E professor. Professor por amor. Professor por amor, né? E um dos nomes mais convidados da imprensa no estado de Goiás, por ter uma credibilidade, uma sustentabilidade do nome e principalmente das informações que nos passa. Seja bem-vindo mais uma vez ao programa. Eu que agradeço, é sempre um grande prazer participar da programação da Rede Mega. Doutor, 2019, tá todo mundo falando que tá legal, tá começando bem, com astral para cima. Quais são as perspectivas econômicas para esse ano? Se olharmos no retrovisor, né, considerando todo o caminhar que nós viemos aí de recessão econômica, é fato que o Brasil está galgando aí uma recuperação econômica, ainda que a passos lentos, mas está num processo de recuperação. E um processo de recuperação que vem marcado aí por redução de taxas de juros, redução de acesso a crédito, pois na medida em que o governo reduz, né, tivemos aí desde o governo anterior uma política econômica com sucessivas reduções da taxa Selic, na tentativa de reduzir o custo do crédito mesmo, o custo do crédito para os empresários, do custo do crédito para o cidadão que está numa condição de endividamento, que precisa refinanciar ali suas dívidas e voltar ao mercado consumidor. Então todas essas medidas já estão surtindo efeito. O governo federal, e aí digo em períodos passados, adotou medidas como, por exemplo, a liberação do FGTS inativo, foi uma injeção de recursos no mercado. É uma das tentativas para movimentar o mercado que já estava parado, recessão e Exato. tal. Muitos que estavam numa condição até de inadimplência, de endividamento, saldaram suas dívidas, voltaram ao consumo. Então a economia volta a girar e as expectativas para o ano de 2019 são expectativas de recuperação, né? Tanto que o que se espera é que se continue este processo, essa sinergia, esse processo de recuperação econômica que o Brasil já... Nós ouvimos muita palavra crise nos últimos anos e ela se acentuou muito nos últimos 2 anos, né? E nós continuamos a sentir os reflexos dela. Embora vários economistas falem que nós passamos já pela crise, já saímos da crise, nós continuamos a sentir esse efeito. Por que a gente sente isso ainda? Ou será que a crise não passou? Olha, veja que o processo de recuperação da economia, ele não se dá da noite para o dia, né? Assim como um processo de desaceleração econômica não se dá da noite para o dia. Então, nós de fato vivenciamos um período de crise, podemos dizer de crise, não só crise econômica, mas crise política. O Brasil passou por um processo muito recente de destituição do chefe do Poder Executivo, no caso o impeachment, um processo de impeachment. Crise política que também estava totalmente atrelada de corrupção, casos que vieram à tona, né, que de fato trouxeram de fato luz aí a uma série de atos que, enfim, depois foram revelados, mas que tiveram reflexos diretos dentro
da expectativa do mercado, da expectativa Deixa eu te das fazer uma... expectativas econômicas. Desculpa te interromper, mas deixa eu te esclarecer uma dúvida de uma pessoa leiga, tá? Teve aqueles estouros todos de corrupção no governo, né? Isso se tornou público, as pessoas ficaram sabendo daquilo. Automaticamente cai a economia, dá um break ali na economia, para de se fazer movimentações. Eu não entendo o porquê disso exatamente. Porque, teoricamente, a partir do momento que se descobre essa questão da corrupção, as pessoas acabam ficando mais tranquilas. Pronto, chegou, agora não vai ter mais corrupção. Mas acontece o contrário, né? O mercado se retém, ele volta, né? Ele para completamente, segura tudo. Por que isso acontece? As pessoas ficam com medo, já não tem mais corrupção, então não tem jeito mais de ganhar dinheiro. Como é que é isso? Olha, Tancredo, o primeiro aspecto que podemos observar é que todos esses grandes escândalos envolveram empresas públicas. Desde a época do mensalão, quando falamos de mensalão, falamos de Banco do Brasil, falamos de Correios, que foram as grandes empresas, né, cujo capital, em sua boa parte, trata de capital público, que estiveram envolvidas dentro desses escândalos. Ao segundo episódio aí que teve repercussão na economia, o caso falando já do Petrolão, denominado Petrolão, também envolveu uma empresa pública. Então, a relação que se dá entre política e economia, nesse contexto, aí falando de corrupção, porque são empresas cujo capital é, em sua boa parte, público, e é fato que isso, para o mercado, passa uma imagem de uma ausência de transparência, de uma ausência de governança. O Banco do Brasil, por exemplo, é uma sociedade de economia mista, tem ações em bolsa. Falando de Petrobras, de igual forma, existe também a cotização do seu contrato social, uma empresa que está na Bolsa de Valores. Então, na medida em que esses escândalos vêm à tona, isso representa uma desvalorização, inclusive, da própria empresa, as ações acabam caindo, porque é uma crise de confiança. Os investidores não se sentem seguros, né, de aportarem capital, de fazerem investimentos naquela empresa, haja vista toda essa situação. Agora, enfim, acredito que essa é a grande relação que existe. Mas na sua opinião, a crise já passou? A gente só está sofrendo aquele rescaldo da crise ou não? Olha, podemos, tecnicamente falando, recessão econômica ela se caracteriza quando você tem sucessivas quedas no produto interno bruto, né, no PIB. Então, assim, o Brasil ele já passa por um processo de crescimento econômico, embora esse crescimento, então podemos falar que saímos de um cenário de recessão, estamos entrando num cenário de recuperação, porém há muito ainda que caminhar, né? Estamos ainda num cenário de alto desemprego, a inflação está controlada. Que as pessoas querem saber, será que o desemprego vai diminuir? Porque é um fantasma hoje, né, na vida de todo brasileiro, né? Nós não tínhamos isso. Antigamente, há uns 5 anos atrás, se escolhia qual emprego você queria ficar, né? Hoje não, se pega o que tem. E olhe lá se tem, né? Nós acompanhamos na grande mídia aí filas quilométricas na porta de estabelecimentos que estão oferecendo emprego. E perceba que estamos na casa dos 2 dígitos, 12 milhões de desempregados, né? Estamos aí na casa, e o grande desafio é voltar o país aos trilhos, trazendo aí um grande movimento, uma expectativa nova aos empresários, de forma que esses empregos comecem a surgir. Agora veja, o que trava a nossa economia brasileira ainda são 2 grandes gargalos. Para o empresário, um deles é a questão tributária, que no Brasil é urgente uma reforma tributária. Aliás, o presidente Bolsonaro está com proposta de transformar num imposto único, né? Alguma coisa nesse sentido. O IVA. Existem várias roupagens que surgem dentro dessa discussão de reforma tributária, mas acredito que ao longo de 2019, 2 assuntos nortearão a pauta política no Brasil, que são assuntos extremamente vinculados à economia. O primeiro deles é a questão da reforma da Previdência, que já vem sendo discutido desde longa data. Isso virou novela já. Exato. E reforma da Previdência é um assunto correlato com o controle dos gastos públicos, né? Então, e a reforma tributária é um outro assunto que vai ganhar espaço na pauta política ao longo dos próximos meses, dos próximos anos,
e que se faz necessária, até mesmo para criar um ambiente de negócios mais favorável. Certo. Com 12 milhões de desempregados hoje no Brasil, o senhor estima em quanto tempo o mercado consegue reabsorver essas pessoas? Eu acredito que demandará tempo para sairmos dessa 3 a casa 4 dos anos. dois dígitos. Sim. Agora, uma reflexão pode ser feita. Passamos por uma reforma trabalhista. Nós já estivemos aí tangenciando a 14 milhões de empregados. Hoje já estamos com um indicador um pouco melhor. Talvez isso decorra da própria reforma. Reforma trabalhista que trouxe aí uma nova roupagem a essa relação de trabalho. Agora, só o tempo dirá até que ponto essa reforma foi positiva ou não, né? Vez ou outra podemos perceber que temos um número menor de desempregados, mas talvez esta relação de trabalho ela está precarizada, um pouco mais precária. Eu vejo muito o Brasil indo na contramão dos grandes países desenvolvidos. Nós temos no Japão, por exemplo, uma carga horária de 15 horas, né? E no Brasil a gente está tentando uma carga de 6 para tentar absorver. Eu não acho que o caminho seja por aí. Não vejo o caminho seja por aí. Quem tiver uma carga horária de 6 horas vai diminuir ali o valor do salário daquela pessoa, né? A minha grande preocupação quando falamos aí de direitos trabalhistas é a figura da pejotização da pessoa física. Nós vemos hoje, é muito comum... O que é isso, pejotização? Então, transformar uma pessoa física em uma pessoa jurídica. Ao invés de você construir uma relação de contrato de trabalho, uma relação trabalhista, estabelece uma relação contratual de pessoa jurídica com pessoa jurídica. Tá. Seria então, aquele prestador de serviço com nota fiscal, que emite nota fiscal. Exato. Né? Normalmente se contrata o trabalhador, não na condição de uma relação com uma carteira de CLT, porém uma relação de contrato. E isso, por óbvio, representa para o trabalhador uma precarização de direitos, né? E também para o empresário, é um risco muito grande, porque aquele empregado ele não tem um vínculo trabalhista com a empresa, automaticamente não tem um compromisso ali com a empresa, e de repente ele pode sair a qualquer hora. Exato. E temos uma série de novas relações que se constroem, até por novas relações econômicas. Cito como exemplo motoristas de transporte passageiro, aplicativos como Uber e outros. Veja, ele ali está exercendo uma atividade, obtendo uma relação até mesmo de trabalho, porém não há vínculo trabalhista nenhum com a empresa. E não há salário, há de fato uma remuneração, porém a este trabalhador não é assegurado direitos trabalhistas como férias, 13º. Então veja, são relações. Possível aposentadoria. Exato. Benefício da Previdência em caso de um acidente e uma profissão de risco, né? Pegar um carro, dirigir, não sabe se vai ter acidente ou não. Enfim, nós temos muito que evoluir, mas temos boas expectativas para 2019. Exato. Né? Temos esperança, que aliás nunca pode morrer, né, doutor? O senhor podia voltar aqui mais vezes para nos acompanhar, trazer para a gente novidades, nos manter informados nesse sentido. Tá? O convite fica aberto. O difícil é a sua agenda, né? O senhor conciliar a sua agenda aqui com a gravação do programa. Muito obrigado, doutor, mais uma vez pela sua participação aqui no programa Mega Profissionais. E nós voltamos já, depois do nosso intervalo. Já estamos de volta agora no nosso quadro Arte e Cultura com Eduardo de Souza, que aliás sempre muito bem acompanhado aqui no programa Mega Profissionais, com exceção de hoje. Okay. Seja bem-vindo, Eduardo. Seja bem-vindo. Escoltamos ele até aqui. Maravilhoso. Estava tudo muito bom, né? Até o momento estava tudo muito bem. Mas, me apresente, por favor, me apresente. Bom, os nossos convidados são especialíssimos, tá?
Por favor, não os receba dessa forma. Imagina, por favor, que isso é brincadeira, brincadeira. Estou aqui com Lucas Bart e também com Luiz Filho. Nem minha mãe fala que eu sou especial. O que é Gostei isso? agora. Tá vendo? É aqui, a gente recebe bem, né? Ótimo, com certeza. É Luiz Bate. Não, Lucas Bate. Lucas Bate, isso. E Luiz Filho. Isso. São dois São duas comediantes pessoas, né? stand-up. São comediantes? Isso. Exatamente. Estão fazendo o maior sucesso. Que a gente não Percebia, né, cara? Eu pensei até que eram pregadores. Na verdade, inclusive eu tô com um negócio aqui pra te mostrar. Brincadeira. Pensei que ele ia tirar a palavra agora. Mas não tirou. Tá, e o que eles fazem mesmo, além de brincar muito? Eles trabalham também? Brincam no palco. Eles trabalham com isso? Isso, a arte de fazer tem jeito sorrir. melhor de ganhar dinheiro, você sobe no palco e faz os outros rirem. Isso. Olha aí, que coisa linda. Então eles trabalham com stand-up. Exatamente. Sempre a dupla? Não. Não, na verdade, a gente faz uma parceria de alguns shows juntos, alguns shows separados. Eu tenho um grupo em Goiânia, um grupo de comediantes que eles eu participam e o outro, às vezes se juntam em alguns eventos. Eu sou mais individualista. Isso é legal, isso eu gostei de ouvir. Tem um grupo de comediantes, eles fazem stand-up, é isso? São goianos. São goianos. Né? Sim. E aí, de vez em quando, vocês fazem um intercâmbio, um dá uma força pro outro. Exatamente. E vocês vivem disso? Eu hoje sim, sou só comediante e roteirista. É muito bom a gente ouvir isso em Goiás, né? A gente Alegria, tem o trabalho também que a gente faz em São Paulo, no Rio, eu fico muito lá, e a gente está acostumado com isso, né? A gente vê a classe artística muito próxima, muito unida, e trabalhando com grandes produções, né? Aqui em Goiás ainda não tinha familiarizado com isso, né? Quantos artistas vocês têm no grupo, mais ou menos? Então, eu tenho um grupo chamado Da Rata Não, que tem quatro artistas. Como é que chama? Da Rata Não. É bem goiano, Da Rata Não. É bem goiano. E Isso. você deve ter algum outro grupo? Não, tinha um grupo, mas hoje as pessoas do grupo se dispersaram, fazemos trabalhos juntos, mas não temos um grupo em si. Engraçado, as suas características físicas não lembram goiano. Mas eu sou. Lembra mais um baiano, né? Isso. Eu não sei se é por causa da bandana. E o pior é que eu ele sou um tá. goiano que nem come piqui nem pamonha. Exatamente. Mesmo, eu também sou mineiro que não gosto muito de queijo. Então tá mais ou menos na média. O piqui, na verdade, eu não comia. Nós tínhamos gastronomia aqui no programa, uns 3 anos atrás, mais ou menos, né, Eduardo? Tinha gastronomia ao vivo no programa. Aí eles faziam a gastronomia tudo ao vivo, né? E teve uma senhora que veio fazer um arroz com piqui, estava planejado, né? E eu cheguei, eu estava viajando, estava no Rio, cheguei no dia da gravação, aqui em Goiânia. Aí na hora que eu cheguei, eu fui pegar a pauta, né? Aí falaram arroz com piqui. Eu falei, vixe, eu não como piqui. E eu sou muito verdadeiro no ar, eu sempre fui, né? Se eu gosto, eu gosto. Se eu não gosto, eu não gosto. Eu sempre falei isso, né? Aliás, é uma das condições de eu fazer o programa de gastronomia, né? O quadro de gastronomia. E ela falou assim, você experimenta. Eu experimentei. Daquele momento em diante, eu nunca mais deixei de comer arroz com piqui. Isso chama fome, viu? O tempero da comida é fome. Eu acho que ligou ali, aí psicologicamente eu fiquei imaginando aquilo. Então você acha, né, que deve ser isso. Mas ele tem outro nome. Como é que é lá em Senador? Quando tá com fome é o quê? Para vocês que estão nos acompanhando em outras cidades, vocês estão em São Paulo, no Rio, em Brasília, Senador Canedo é uma cidade de Goiânia. Deixa eu explicar, ambientar para eles. É uma cidade de Goiânia. É mais ou menos metropolitana. Tem uma rua, um açougue e uma farmácia. Não, desculpa. Nunca mais vai aparecer em Senador Canedo. Senador Canedo cresceu bastante. Complicadíssimo lá. Semana passada foi assaltado lá. Em Senador Canedo? Sim, foi terrível, até porque eu conheci o cara. Eu fiquei Esse tristonho. né? Não era eu. E eu fiquei mais triste ainda, eu sabia que era meu pai. Eu falei assim, gente, como é que pode? Tem água, tem. Mas é bom que tava em casa, né? Isso é água. É água. É água. O meu é água de coco. Melhorzinho um pouco, né? Água então, de coco. E por que o preto? Você devia ter perguntado se vocês queriam água de coco ou água. Ela serve água. De coco. Quero o garçom aqui? Não, brincadeira. Deixa eu explicar pra eles. Então, o Senador Canedo, larica é fome. Fome. Eu não sabia disso. Espantado eu tô. Precisa mais Senador Canedo, hein? Precisa mais. Lá serve uma coxinha com mosca que é uma delícia, explosão na cidade. Eu vou ficar com o seu comentário. Eu vou confiar em você. Olha, eu vou dar esse voto de confiança pra você. Só que você vai comer a coxinha com fome, igual o piqui. Exatamente. Né? Eu vou te dar a dica, 3 dias no porta-malas de um Opala, você come essa
coxinha como se eu não tivesse amanhã. Com certeza. Mas vai ser difícil estar no porta-malas do Paulo. Né? Vai ser difícil. Vocês fazem show aonde aqui em Goiás? Isso, a gente tem alguns bares que a gente conseguiu fixar. Eu Teatro. queria falar, consegui entrar. Porque é difícil. Complicado, ele demorou a completar. Mas é difícil também entrar também nos bares aqui, é complicado. A negociação. Como é que funciona Em Goiânia, isso? Antigamente os bares tinham música ao vivo, hoje tem stand-up? Não, na verdade é o seguinte, é aquele processo que São Paulo já fez lá há 10 anos atrás. Você chega para um dono do bar e fala assim, eu queria fazer um stand-up, e fala, o que é isso? Aí você vai explicar para ele o que é o stand-up, como é que é, ele fala, Você vai fazer uma intervenção. Isso. Aí fala, não, beleza, vamos fazer um teste. Você faz o primeiro, lota, ele gosta. Aí já fala, não, semana que vem já quero de novo. Aí você vai na outra semana, a casa tá pela metade, ele já corta, bota um sertanejo. Exatamente. Não confia no projeto, entendeu? Porque é uma coisa assim, que eu funciona falo muito. muito pros meninos, não dá pra gente trabalhar a realidade de Goiânia como a realidade dos outros centros que já tem stand-up há muito tempo. Não dá pra ter uma noite semanal, tem que ter pelo menos 15 Nós dias. temos que estudar a questão cultural, né? De cada Exatamente. estado, Fazer um mercado, cidade, né? Sim. E se adaptar a ela. Né? Exatamente. Você até estava brincando, né? Senador Canedo, Espalarico, então você adapta o seu show a Goiás, né? Você sabe onde tem muitas intervenções assim? No Nordeste, viu? Artistas de stand-up maravilhosos, né? Eles seguem uma outra linha, que é diferente um pouco da nossa aqui, mas é maravilhoso, é muito bom. Você está nos barzinhos lá à beira-mar e chega, eles fazem os shows. Não, Gente, e é vários fantástico. comediantes bons hoje vêm do Nordeste. Rodrigo Marques, ele veio do Nordeste, tem a Bubis, que também veio do Nordeste. Mas eles estão na onde? São Paulo. Mas o Nordeste é a escola, né? É. Didi, né? Chicanísio. É questão cultural, Cultural, né? Mas vocês estão aqui, estão fazendo muito bem e fazem os shows de vocês. Isso, eu Apresenta vou mais teatro, pra fora. não? Sim. Você não fica em Goiás? Não, eu faço em Goiânia, mas eu também, por exemplo, semana que vem eu tô em Brasília, em março eu vou fazer Curitiba e vou pra São Paulo. Legal. Eu já tô buscando esses outras experiências E como em é que outras está a áreas. questão na web, a questão virtual? Como é que é isso? Vocês trabalham também? Sim, eu tava em São Paulo, gravando alguns shows em São Paulo para mim começar a ter material. Então, em janeiro desse ano, eu já editei e comecei a jogar Mas material isso na no canal internet. do YouTube, Canal no do Instagram, YouTube. o que Mais no acontece? canal do YouTube. No canal do YouTube. Eu já vou Mas partir agora pro não lado tem do jeito de ganhar Instagram. dinheiro mais com o YouTube. Como é que você Tem. faz pra ser Não, ainda tem. A questão é quantidade de pessoas, você tem que ter uma quantidade X para começar a monetizar, ganhar dinheiro. Mas caiu muito. Caiu muito. Caiu sim. mais de 70%. Mas a questão do YouTube para nós comediantes é a visibilidade. Isso, visibilidade. É no YouTube que a nossa arte chega no grande pessoal, porque a gente não tá na televisão, a gente tá na internet. Então, através do YouTube, Facebook, chega até as pessoas que gostam Não e aí está você na começa a televisão, crescer. está na internet. Por que vocês não estão na televisão? Pelo tipo de humor que a gente faz. Qual que é o tipo? Faz um pra mim. A gente é humor cara limpa. Não pode entrar na televisão. pode. Não tem como. Não dá. Por isso que não Tá tá na censurado. televisão. Vai abrir nosso show, viu? Eu odeio essa parte censurada, odeio essa palavra. Eu sou jornalista, nem gosto de ouvir isso. Mas tá. Não, mas é na porque o televisão stand-up ele é não muito permite. característico. Tá, na televisão Na você televisão, desculpa te cortar, mas, por exemplo, o Thiago Ventura, por exemplo, que é uma das nossas referências, ele fez muita televisão. Ele fazia esses concursos de stand-up que houve na televisão e tudo mais. Você já participou do Multishow? Não, Multishow não, mas o Por prêmio que Show não? de Humor mudou. A partir desse ano de 2018 já mudou várias situações, já não era já só vi. humor, pegava outras áreas também. Hoje tá muito com criança. tudo. Tá tipo um show de artistas, por exemplo, assim. Entendeu? Então por isso Mas que eu é não uma entrei. porta. É uma Sim, porta, uma visibilidade, sim. né? Querendo ou não, é E uma lá é visibilidade. tranquilo, viu? Lá é bem tranquilo. Eu Vocês- trabalho mais com o Instagram. Eu confesso que Acho mais interessante. Hoje você tá não mais acha, não? comercial. Sim, o eu Instagram vou hoje tá negar. mais comercial. Entendeu? Um Eu minuto trabalho só, mais né? Então no GTV. com você só. story. Isso. Só que Mas o a GTV questão de hoje feed tá ainda melhor. não. O GTV hoje ainda Mas não o- tá tão. Não tem uma visibilidade tão grande. ainda. A maior visibilidade que tem é stories. Que é o contato muito direto, entendeu? Se eu posto aqui, a pessoa já responde, eu já tenho um contato com a pessoa, entendeu? E stories é Identificação. cotidiano, você mostra, tipo assim, aconteceu um acidente, ó, pra você ver, entendeu? Você mostra, entendeu? O acidente eu fui um pouco exagerado, mas minha mãe odeia aparecer nos meus stories. Quando eu coloco minha mãe, explode. Minha mãe também não gosta de aparecer no meu story. Mas eu mesmo? coloco ela porque é o que o povo quer, identificação. Exatamente. Mostrar o nosso dia a dia. Quando eu posto no story, ela fica uma semana sem falar comigo. Eu acho que ela amanhã volta a falar comigo, já posto de novo, aí fica assim, uma semana sem falar, aí posto. Jesus. Coitada, né? É, Coitada, eu fico aqui apavorado, né? Um beijo. Mas você falou que faz mais fora, não faz aqui. Eu tô fazendo hoje, eu já tô pegando uma gama fora. Aham.
infelizmente, é uma vertente, uma necessidade, né? Mas Sim. não deixa de fazer em Goiânia. Não deixo não. Por exemplo, dia 10 agora eu tenho um show aqui em Goiânia, na Murdoch Steakhouse. Quem quiser ir assistir, por favor, a partir das 21 horas. Aí na terça-feira eu vou a Brasília. Então eu tô fazendo este eixo, mas porque como a grande parte dos comediantes estão em São Paulo, querendo ou não, para mim também ter visibilidade na área deles, eu vou para lá para me ficar conhecido, para me conseguir abrir shows. Você tem um produtor? Não, hoje eu mesmo produzo os meus shows. Tá. Depois eu vou pedir para a produção conversar com vocês. Eu não sei como é que é essa questão. Aí da questão da TV, de adaptar vocês alguma coisa na TV, porque agora nessa versão 2019 do programa, nessa nova temporada, mudou muita coisa, né? E me parece que estamos querendo fazer alguma coisa de humor. Eu não sei como é que tá isso, mas depois vocês podiam conversar com a produção. Sim. Tá? Seria uma honra. Porque eu acho que seria legal. Até porque o stand-up, a questão do stand-up, você abre o leque. Então, por exemplo, você pode não fazer um stand-up, mas você bola quadros que você vai de improviso, vai de sketch. Porque no stand-up você exercita muito improviso, com o bate-bola ali do público. E convidar você também amanhã. Estarei no Barril 62, ali na 137, no Setor Marista, com o meu grupo da Rata Não. Da Rata Não. Da Rata Não, vamos lá assistir. Tô tentando adaptar. E dia 10. lembrar. Dia 10 na Murdoch Steakhouse. Ok, tá bom. Obrigado pelo convite, obrigado pela participação de agradeço. vocês, voltem sempre. Vou te devolver seu relógio. Eu ia falar isso, que eu tô com a carteira. Deixa ele embora, por favor. Não, mas tem um detector de metais na saída da televisão. Droga, gente, não sei se essa tecnologia me arrebenta, gente. Você vê um Opala na saída, corre. E um porta-mala aberto, você Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado, Lucas. Muito obrigado, Eduardo, por ter trazido os meninos aqui. Sucesso para vocês. Deus abençoe a carreira de vocês cada vez mais. Obrigado. E Eduardo, quando será a próxima? Quando você volta? Você volta? Semana que vem você volta? Semana você vai que trazer vem. mais convidados? Você vai pra rua fazer entrevista? Como é que é isso? Todo lugar. Com certeza, com certeza. Muito obrigado, meninos. E o programa Mega Profissionais vai chegando ao final. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Continue a manter contato conosco através do nosso e-mail e também das nossas redes sociais. Espero todos vocês aqui na semana que vem. Fiquem com Deus.